Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de formação geral básica. Eu me chamo Jamaica Kelly, sou professora de Geografia e a nossa aula hoje tem como tema as desigualdades sociais e a distribuição de renda do Acre e do Brasil. Vamos para a nossa aula? Primeiro, eu quero falar o que é desigualdade social. Acompanhe comigo aqui na tela, pessoal. Desigualdade social é quando a gente fala da diferença no acesso a direitos. Eu vou até destacar aqui para vocês verem, ó, é a diferença no acesso a direitos. Também recursos e oportunidades, geralmente aí entre diferentes grupos da sociedade. A desigualdade social, ela pode ser medida através de um parâmetro que nós chamamos de IDH, que quer dizer Índice de Desenvolvimento Humano. Olha só na tela aqui comigo. O IDH, que diz respeito a esse índice, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele vai permitir o quê? Comparar o desenvolvimento entre quem? Entre os países ou até mesmo regiões, cidades, entre outros. Ele também pode identificar o quê? As desigualdades. Só que para considerar as desigualdades sociais, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele vai levar em consideração aí 3 fatores dentro dessa determinada sociedade. Vamos ver então quais são os fatores que levam em consideração aí, que são considerados pelo IDH. Primeiro, ele vai levar em consideração os índices aí de saúde, ele também vai levar em consideração o acesso e a questão da educação e principalmente quando a gente fala de economia. Então, os 3 pilares do IDH é saúde, educação e economia. Só lembrando, pessoal, esses são os fatores básicos para se estabelecer o IDH de um determinado local. Aqui a gente vai levar, então, em consideração o padrão do IDH. Olha só comigo na tela. O IDH, como eu falei, ele é um padrão, ele é um parâmetro e ele pode variar aí entre 0 e 1. Mas como que a gente vai considerar o IDH de um lugar? Aqui eu defini ele em 4 partes ou em 4 aspectos. O primeiro é o seguinte, vamos lá. Quando a gente tem o IDH muito alto, esse índice vai variar aí entre 0,800 a 1. Quando a gente tem aí um IDH considerado alto, a gente vai ter uma medida de 0,700 a 0,799. E quando o IDH vai ser considerado médio? Quando ele tem uma medida aí de 0,550 até 0,699. E o IDH considerado baixo, olha só, pessoal, IDH considerado baixo, ele vai ser aí abaixo de 0,550. O que eu quero dizer com isso é, quanto mais o IDH for próximo de 1, maior vai ser o desenvolvimento daquela sociedade, ou seja, mais próspera, mais desenvolvida vai ser aquela sociedade, contribuindo assim para uma menor desigualdade social. Entendido? Agora, quando o IDH se aproxima de 0, quanto mais próximo de 0, maior vai ser a desigualdade social desse local. Ficou entendido? A gente vai poder, ao longo da nossa aula, ver isso na prática. Mas antes de falar do IDH, é importante a gente falar que existem outros índices também que podem medir a desigualdade social aí dentro de uma sociedade. Vamos observar então o índice de Gini aqui na tela? Pessoal, quando a gente fala de índice de Gini, a gente está falando também de um parâmetro utilizado para medir a desigualdade social dentro de uma sociedade, só que ele é um pouco diferente do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Por quê? Porque o índice de Gini, ele vai levar em consideração principalmente a distribuição de renda em relação ao PIB. Presta só atenção. Enquanto o IDH, ele leva em consideração aí aspectos da saúde, da educação e também da economia, o índice de Gini, ele vai levar em consideração principalmente os aspectos aí da renda per capita
tem relação ao produto interno bruto. Eu trouxe aqui no Brasil a distribuição do índice de Gini, onde a gente vai ver aí o Acre também em relação ao país. Vamos ver comigo na tela? Olha só, isso daqui é o tema de uma reportagem e diz o seguinte: desigualdade no Brasil pelo índice de Gini. Aí a reportagem, ela fala o seguinte: o índice de Gini é uma forma de medir se a distribuição de renda de uma região, ela é justa ou ela é desigual. Nessa medida, o que fala aqui? Quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade de renda na região que está sendo avaliada. Então, o índice de Gini é um padrão muito parecido com o IDH. E nesse padrão aqui da reportagem, a pessoa que fez a matéria, ela colocou aqui o índice de Gini da mesma forma que o IDH. Quanto mais próximo de 1, maior vai ser aí a distribuição de renda, maior vai ser aquela sociedade como um todo, melhor vai ser aplicado aí a renda. Quanto mais próximo de 0, maior vai ser a desigualdade social. O interessante falar também do índice de Gini é que alguns mapas, alguns dados sobre o índice de Gini, a pessoa que o produziu, ela também pode levar em consideração os dados de 0 até 100%. Então, a gente pode encontrar dados de índice de Gini que vão de 0 a 1, igual ao IDH, mas a gente também pode encontrar dados aí de índice de Gini que vão de 0 até 100%. Então, vai muito da pessoa que produziu. No caso dessa reportagem, a pessoa que produziu preferiu fazer o seguinte, preferiu colocar de 0 até 1. E aqui a gente vai ter uma distribuição em relação ao nosso país, incluindo o Acre, que eu já quero mostrar logo para vocês. Vamos para o mapa, então. Olha o que a gente percebe. Como eu já falei, nessa medida, quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade de renda na região avaliada. Aqui, então, nós temos duas tonalidades, tá? Uma mais clara e uma mais escura. A escura indica aí mais próximo de 1 e a mais clara indica uma coloração mais próxima do 0. Feito isso, vamos observar então aqui o estado do Acre. Olha que interessante, pessoal. O Acre, nesse mapa, ele tem um índice de Gini aí avaliado em 0,504. Vamos avaliar então a média do Brasil? A média do Brasil é 0,506. Então, o Acre, ele está muito parecido, os dados dele estão muito parecidos com os dados aqui em relação ao Brasil. Mas é claro que existem outros estados que apresentam um índice de Gini melhor. A gente vai observar, por exemplo, os estados da região sul. Olha que interessante, os estados que fazem parte aí da região sul e também da região sudeste, alguns estados aqui da região centro-oeste, eles também vão apresentar índice de Gini aí bem considerável. O índice de Gini que eles estão apresentando é abaixo da média nacional, que é 0,506. Nesses estados, vou pegar aqui o exemplo de São Paulo, a gente tem um índice de Gini aí chegando a 0,491. E ele vai caindo, por exemplo, quando ele chega lá no estado de Santa Catarina, com 0,431. E ele também apresenta uma baixa, como eu já falei, nos estados da região centro-oeste. Vou pegar o estado aqui do Mato Grosso, ó, onde apresenta 0,442. Esse número também, ele é muito parecido com o estado de Rondônia, que está bem próximo aqui do Acre, pessoal. No estado de Rondônia, vejam só, o índice de Gini ele vai chegar a 0,413. O que a gente pode avaliar aqui, pessoal? Que em relação ao Brasil, o Acre apresenta uma grande desigualdade social. Olha só a tonalidade dele comparado a desses estados que eu falei para vocês. Quer dizer aqui que essa região, essa parte aqui do estado que está sendo avaliada, a gente tem uma alta aí na desigualdade social. Entendido? Quando a gente pega também outros estados da região norte,
esse valor também sobe, fica muito parecido, inclusive, com o do Acre, ó. É o caso de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Na região norte também, a gente tem estados com alto índice de desigualdade social, como é o caso aqui de Roraima, e até mesmo outros estados, pessoal, como Amapá, aqui também na região norte, que chega a 0,509. Então, essa é uma análise a nível de Brasil que mostra a desigualdade social quando a gente fala de índice de Gini, certo? Agora, nós vamos para uma imagem que vai dizer muito o que é desigualdade social na prática. Olha só, na prática, a desigualdade social é isso, pessoal. O que ela causa? Ela causa uma distorção. Mas que distorção é essa? Uma distorção econômica que vai afetar negativamente quem? A população pobre, é claro. E ela vai favorecer aí a população mais rica. A imagem é bem clara quando a gente observa ela, de certa forma, por dois ângulos. Vamos observar a pessoa que está no topo aqui, ó. A gente tem a moeda indicando a riqueza, olha só. E a gente tem uma pessoa aqui no topo. As demais que estão abaixo, elas estão representando quem? Elas estão representando a classe trabalhadora, ó. Tá vendo? A imagem, ela traz essas pessoas em forma de operário, ou seja, a classe trabalhadora. Então, o que a gente vê aqui? O rico com muito e o pobre com pouco. Então, basicamente, isso é o que a gente chama de desigualdade social. Ficou compreendido com a imagem? Eu também quero trazer para vocês dados bem atuais de desigualdade social aqui no Brasil, e eles são, esses dados, eles são lá de 2022. E ele diz o seguinte, olha só, 40% mais pobre, 40% da população mais pobre no Brasil teve uma renda, e essa renda cresceu. Só que essa renda cresceu 13,4%. Já em 2022, os 10% mais ricos, eles cresceram a sua renda, só que a sua renda aí cresceu em 17,3%. O que isso quer dizer, professora, na prática? Na prática quer dizer que o rico cada vez fica mais rico. E o pobre, ele tem aí um crescimento muito abaixo em relação à população rica, tá? É basicamente isso. Olha a balança, o que ela nos mostra. A gente vê aqui os 40% mais pobre, com um determinado valor, com uma determinada quantidade, e a gente vê os 10% mais ricos aqui com uma maior quantidade dessa cifra aqui, que representa a riqueza, representa o dinheiro. Esses dados, pessoal, eles são do PNAD, e é bem interessante a gente avaliar quando a gente fala de desigualdade social aqui no Brasil. Ou seja, as leis precisam mudar, precisa se investir mais em educação, precisa se investir mais em saúde e precisa melhorar a economia para quê? Para que todos tenham acesso. Ficou entendido até aqui? Aqui nós temos uma imagem. Essa imagem, ela está presente nos livros de geografia, ela está presente nas discussões. Na maioria das vezes que a gente fala de desigualdade social, ela sempre aparece. Por quê? Porque essa imagem é hoje o retrato do Brasil. E a imagem diz o seguinte, a favela de Paraisópolis, que fica lá em São Paulo. E essa favela, ela está localizada aí ao lado de condomínios de luxo. Então, o que essa paisagem mostra? A paisagem, ela ilustra muito bem o que a gente está falando, que é a desigualdade social brasileira. De um lado, eu tenho prédios. De um lado, a gente vê toda a riqueza representada por esses monumentos, por essas construções, mas do outro lado, a gente tem aí uma área de favela representando a população mais pobre do país. Então, é basicamente isso, desigualdade social no Brasil, retratada através dessa imagem de Paraisópolis ao lado dos condomínios de luxo, ok? Vamos, então,
para a atividade, para a gente treinar o que a gente aprendeu na aula de hoje, eu quero trazer aqui a questão 1. E a questão 1 é o que a gente precisa discutir. Ranking mundial do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. E foi o que a gente aprendeu na aula de hoje. Aí, o ranking, ele vem através de uma tabela. Observem aqui comigo, ó. A tabela tem a posição aí 1, 2, 3, 4 e 5, e depois ela parte para a posição 42, 48, 57, e depois a gente chega aqui em 79, representando a posição do Brasil, com o IDH de 0,761. Vocês conseguem observar aqui a diferença do IDH do Brasil quando a gente pega o ranking número 1, que é a Noruega? Olha só a diferença, pessoal. Mas não é isso que a questão quer, tá? Vamos lá. Comando da questão. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é um indicador que considera 3 fatores fundamentais. A gente aprendeu na aula quais são os 3 fatores fundamentais. Agora vamos para a alternativa A. Segurança, habitação e saúde? Não, incorreto. Saúde sim, mas o IDH não leva em consideração nem segurança nem habitação. Segunda opção, letra B. Ele leva em consideração a saúde? Sim, saúde, correto. Ele leva em consideração os transportes? Não, incorreto. Sustentabilidade? Também não. Podemos descartar a alternativa B. Questão C. Ele leva em consideração a segurança? Não. Mas tem um indicador aqui correto. Ele leva em consideração a educação. Logo, a infraestrutura não, podemos descartar. Questão C. Letra D. Ele leva em consideração a educação? Sim. Ele leva em consideração a saúde? Correto. E ele leva em consideração também a economia. Logo, chegamos à alternativa correta, que é a letra D. Agora, vamos para E, só para a gente descartar. Ele não leva em consideração o PIB, está incorreto. Educação, sim. Emprego, não. Alternativa correta, letra D. Comentário aqui da alternativa D. Educação, saúde e economia. Vamos entender aqui um pouco sobre o IDH? Olha na análise aqui do comentário. O IDH foi criado em 1990 pelos economistas Amartya Sen Mahbub. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é utilizado pela ONU para medir de forma comparativa o desenvolvimento social dos países. Ele é um índice que varia entre 1, perfeito, e 0, muito ruim. Olha a análise aqui, ó. E tem como critérios educação, saúde e economia. Correto? Agora vamos para a questão 2. Classificação de desigualdade social de acordo com o coeficiente de Gini, que a gente também aprendeu aqui na aula de hoje. O que diz aqui? Quanto maior o número, maior a desigualdade social. A gente tem novamente uma tabela que apresenta o ranking, apresenta os países e o coeficiente de Gini. A gente tem, por exemplo, nessa tabela, a posição aqui entre 1 até a posição 10. Mas vamos ao comando da questão. Diz o seguinte: um dos principais indicadores para avaliar a desigualdade nos países é o coeficiente de Gini. Neste cálculo estão relacionados, opção A, o IDH. De início, a gente já pode descartar a opção A, tá? O IDH em relação aos índices de desemprego, incorreto. O índice de Gini, ele leva em consideração outros fatores. Vamos ver se está na alternativa B. A proporção média de renda acumulada em relação ao todo da população? Não, não é a proporção média de renda acumulada em relação à população, está incorreto. Vamos para a alternativa C. Leva em consideração a produção agrícola? Não, incorreto. Principalmente quando a gente diz respeito aí à balança comercial. A opção D. A renda per capita em relação ao produto interno bruto. Correto. A alternativa correta é a letra D.
O índice de Gini leva em consideração a renda per capita em relação ao PIB, que é o Produto Interno Bruto. Vamos descartar a letra E? Por que a gente pode descartar? A renda per capita em relação ao IDH. Então, está também incorreta. Opção correta é D de dado. Aqui o gabarito da questão. Vamos comentar essa questão? O coeficiente de Gini, utilizado para medir o nível de desigualdade de uma população, é calculado a partir da acumulação de renda média da população, justamente em relação aí ao todo, que é quando a gente fala do produto interno bruto, tá? Então, assim, as sociedades mais desiguais são aquelas em que uma pequena parte da população acumula maior parte da renda. Então, quanto menor essa parcela da população, quanto maior for a porção da renda total acumulada por esse grupo, maior é o índice de desigualdade, ok? Então, esse é o coeficiente de Gini que aprendemos hoje na aula, juntamente com o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. Essas são as referências que a gente utilizou aí ao longo da pesquisa para a formulação tanto das questões quanto das imagens, dos dados que a gente trouxe para a aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima. Até mais!